Olá, amigos e amigas. Sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado, aquele joinha. Lembrando que neste canal eu tenho 8 playlists divididas por assuntos a saber: como ser criativo, como fazer sucesso e ser feliz, como ser romântico, educação e cidadania, experiências de vida, o povo e o poder, projetos de lei que o Brasil precisa e se eu fosse presidente. Desculpa. Falando em o povo e o poder, eu, enquanto um simples cidadão, eu fico me questionando. Acabei de ver ali no Jornal Nacional, na Rede Globo de televisão, algumas notícias que me deixaram deverasmente preocupados e embasbacado, com cara de bobo mesmo, com cara de otário. São elas, assim, rapidamente. Uma, a, um desembargador aí decidiu que, ou uma desembargadora, também não interessa o sexo da criança, decidiu que o processo contra o ex-presidente Lula pelo triplex do Guarujá estava sendo arquivado, considerado extinto por decurso de prazo, por ter expirado o prazo de qualquer providência nesse caso. Ou seja, prescreveu o processo contra o indivíduo. Ora, o cara já tinha sido condenado em segunda instância. Por que prescreveu? E por que prescreve crime de corrupção? O crime de corrupção deveria ser imprescritível, porque o dano causado à sociedade, a você cidadão, a você cidadã, que está me vendo e ouvindo, aos seus filhos, aos seus herdeiros, ad eterno, é irreversível. Todos aqueles que deixaram de ser atendidos, que morreram na porta do hospital por falta de atendimento, ou que foram vítimas da violência urbana e que não tiveram o pronto atendimento dos serviços de segurança pública, por falta de viatura, por falta de combustível, por falta de efetivo policial, por falta de armamento para os policiais, falta de colete à prova de bala, falta de farda, falta de coturno. Isso não tem volta. O prejuízo é ad eterno, ou seja, é para sempre. Mas o dinheiro que o corrupto levou lá atrás, os corruptos, só serviu para enriquecimento ilícito dele e dos seus familiares e amigos. Eles ficaram com o benefício para sempre e você ficou com o prejuízo para sempre, porque era dinheiro público. E que a partir do momento que ele é embolsado por alguém, a partir do momento que ele é desviado, que é superfaturado, que ele é subtraído em esquemas de rachadinha, de apropriação indébita, de superfaturamento, de peculato, de má gestão até, ele não volta mais para o interesse público. Ele se perde num buraco negro. Ele vai embora. Ele vai beneficiar gente sem escrúpulo, aventureiro despreparado que usa o poder para enriquecer, até porque não tem nada para nos oferecer. Se o cara não estudou, eu vou insistir nesse assunto, se o cara não estudou odontologia, ele não vai ser dentista. Se o cara não estudou medicina, não vai ser médico. Se o cara não estudou contabilidade, não vai ser contador. Se o cara não estudou administração, não serve para ser administrador. Então, esse povo que se aventura a ser prefeito de cidade pequena, média e grande,
governador, presidente, sem ter estudado. O cara não fez nem o ensino médio, não terminou o primeiro grau e vai ser presidente. Que raio de presidente esse cara vai ser? Que raio de administração esse cara vai oferecer? Que qualidade de administração não vai? Ele está indo lá para fazer outra coisa, menos para fazer uma boa gestão, porque ele não tem preparo, não tem experiência, não tem competência. Ele vai lá com segundas intenções. Isso já está provado cabalmente na história do país e do mundo, que quem não está preparado para ocupar o poder, seja ele num cargo executivo ou legislativo, não vai fazer um serviço que presta. Pelo contrário, vai lá para se dar bem, vai lá para se locupletar. Na melhor das hipóteses, o cara vai lá para posar de poderoso. Mas isso é na melhor das hipóteses. A grande maioria vai lá para encher de dinheiro, o cofre de dinheiro, o cofrinho de dinheiro. É isso que eles vão fazer lá. E depois, quando o cara é condenado em primeira instância, segunda instância, com o aval do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, com o aval do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, de repente, não mais que de repente, numa decisão monocrática de apenas um ministro, anula-se as condenações do indivíduo, aí anulam-se as provas, como se pudesse anular desvio de dinheiro público, como se pudesse anular ou ressuscitar o cara que morreu na porta do hospital por falta de atendimento, como já aconteceram N vezes nesse país. Se o Supremo Tribunal Federal tivesse o poder de ressuscitar todo mundo que perdeu a vida por falta de recursos na saúde pública, eu até aceitaria que se anulasse provas contra político ladrão. Mas não tem, então não pode anular prova. Como é que se anula prova? Pelo menos obriga o cara a devolver o dinheiro. Agora os bens bloqueados do cidadão aí, do Lula, já estão querendo devolver para ele. Continuar gozando a vida e gozando a nossa cara ao mesmo tempo. Então fica difícil isso, fica triste, fica difícil de aceitar. A segunda notícia que eu não gostei também, de hoje, essa eu não vou me estender muito não, foi que o Eduardo, aquele ex-deputado federal do MDB, que também foi condenado a 200 anos de cadeia por corrupção, agora um juiz, um desembargador, sei lá o quê, resolveu, num dos processos que tem contra ele, que o cara tem uma dúzia ou mais, resolveu anular a condenação. Aí resta saber se vai anular as provas, mas seguindo o raciocínio do que fizeram aí nos processos contra o Lula, em 2 processos contra o Lula, que é o caso do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia, vão acabar fazendo a mesma coisa, até para justificar. Ora, se favorece, tem aquela velha máxima que o pau que bate em Chico bate em Francisco. Agora eu vou improvisar mais uma aí. O benefício que se dá para Chico se dá para Francisco também. O Eduardo não sei o que, esqueci o nome do cara. Aquele que foi condenado a quase 200 anos de cadeia por corrupção. Aí tem a história da ex-mulher, uma tal de Ana Cristina, que é advogada, que também está sendo investigada por uma série de problemas. Aí eu fico pensando, a Polícia Federal que investiga, reúne um caminhão de provas contra essa gente, o Ministério Público que denuncia e confere o caminhão de provas que a Polícia Federal juntou para depois denunciar, denuncia, manda para o judiciário, aí vai lá um juiz igual o Sérgio Moro ou qualquer outro,
junto com mais 300 juízes, o Sérgio Moro não condenou o Lula sozinho. Aí houve todas as testemunhas, o Lula, só num dos casos, ele tinha mais de 100 testemunhas de defesa. E uma 67 de acusação. Aí, depois que todo o ritual, ou o rito processual, melhor dizendo, é cumprido, respeitando todas as normas jurídicas e legais, o indivíduo é condenado, como não deveria deixar de ser, tem que ser condenado mesmo. Aí ele recorre, os seus advogados recorrem, aí ele é condenado em segunda instância, aí sim o indivíduo vai preso, aí passa 2, 3 meses na cadeia, aí vem um sujeito, simpatizante dele, provavelmente amigo, e anula tudo. E provavelmente vai acontecer com esse tal de Eduardo aí também, e vai acontecer com a família do Bolsonaro, que teve o esquema de rachadinha do próprio ocupante do cargo, do filho dele que é senador, um tal de Flávio Bolsonaro, do outro filho que é vereador no Rio de Janeiro, um tal de Carlos Bolsonaro, tudo esquema de rachadinha, desvio de dinheiro público. Para quem não sabe o que é rachadinha, é desvio de dinheiro público, é contratação de funcionário fantasma. Aí depois que tudo isso é provado e comprovado, o indivíduo é condenado, aí vem um sujeito e fala, não, mas eu vou anular a condenação, porque esse indivíduo devia ser julgado em São Paulo e foi no Paraná. Ou então o contrário, porque devia ser julgado no Paraná e foi em São Paulo. Ou porque ele devia ser julgado na primeira instância e foi condenado na segunda. Ou porque ele deveria ter sido condenado na primeira e foi condenado na terceira. São coisas absurdas. Lógico que, teoricamente, supostamente, esses indivíduos têm suporte legal para isso, tem lei feita pelos próprios deputados, que sempre ficaram se blindando, né? Para cada lei que eles fazem em benefício do povo, eles fazem 3 ou 4 para se beneficiar, sempre foi assim. Por isso que os caras têm vale paletó, vale selo, vale correspondência, vale avião, vale passagem de avião, vale gravata, vale camisa, vale calça, vale cueca, vale fruta, tem bolsa fruta aqui para o Judiciário do Paraná. Então, vale a pena continuar falando sobre isso? Não vale, né? Então tá bom. É isso. Infelizmente não vale. E o povo só se ferrando. Por isso que não vale a pena mesmo. E daí o que vai acontecer nas próximas eleições? 80% dos atuais vigaristas e oportunistas, não digo, obviamente, todo o legislativo, todo o executivo, mas 80% dos que são vigaristas infiltrados nesses poderes, ou mais, vão se reeleger, porque o povo gosta de ser enganado. Infelizmente, se existe um povo que gosta de ser enganado, é o povo brasileiro. Tá certo? E eu me incluo nesse pacote, infelizmente. Por ser brasileiro, não por gostar de ser enganado. Tá bom? Abraço. Até mais.